TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. É um prazer aqui estar discutindo, tentando chegar aqui num consenso. É difícil, mas pelo menos a gente debater, expor as ideias de um projeto que eu falo que é de fundamental importância, acho que para a cidade de Campinas, né? Para realmente quem ama Campinas, quem é campineiro, quem não é campineiro, acho que é um ponto turístico reconhecido, acho que Campinas, na região metropolitana, no estado. Então, quando começou a tramitar esse projeto aqui na casa, eu de plano peguei o projeto, li, e falei, bom, para a gente não ter surpresas por quê, né? Muitas vezes quando tramitam projetos que o prefeito tem interesse em aprovar, ele joga o projeto, pede urgência no projeto, articula com a base do governo e aprova. Tá? Assim foram vários projetos. Um deles, para citar um exemplo aqui para todos, é o exemplo do aumento do IPTU, que foi assim. Né? Da noite para o dia, chamaram uma reunião e aconteceu o que aconteceu. Né? Quem é o maior prejudicado sempre é a população de Campinas, que está sofrendo hoje com o aumento de 70% do IPTU. Então, para justificar também um pouco da minha ausência aqui, a gente está votando para que não haja um reajuste do IPTU para o ano que vem. Tá? Então, na hora que for a votação, vou ter que me ausentar um pouco, vou ter que votar e depois eu volto para cá. Então, só queria fazer essa introdução para deixar claro o porquê que eu chamei essa audiência pública com ambas as partes. Né? Eu digo, não é favor ou contra, eu acho que a gente tem um interesse maior, que é a preservação do bosque, que ele continue sendo um ponto turístico, e aí a gente tem que chegar num consenso que tente pegar vamos dizer, um meio termo que, entre aspas, agrade a ambas as posições. Tá? Quero deixar aqui que o projeto ele tramita na casa e os vereadores eles podem fazer qualquer tipo de emenda. Então, a ideia é discutir, para realmente existem pontos ruins, existem pontos bons no projeto, para tentar propor algum tipo de emenda. Emenda quando a gente substitui um artigo ou acrescenta um artigo na lei. Tá? Então, a gente tem que ter todo o cuidado para discutir, para tentar chegar num acordo, e aí sim propor essas emendas, conversar com os vereadores. Então, antes de passar aqui a palavra, eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez, nominar os componentes da mesa: o Breno Martins Jakovski, médico veterinário; meu amigo Alonso Lino de Farias, é o presidente da Associação dos Amigos do Bosque do Jequitibás; Denise Polidoro, bióloga. Muito obrigado aos componentes da mesa. Agradecer também a presença do Flávio Abrão, o chefe do setor do Museu de História Natural do Bosque e do Aquário Municipal. Obrigado, Flávio. O Gabriel Carvalho, ele é voluntário do programa Bosque Interativo. Obrigado. Meu amigo Marcelo Leão, coordenador do MBL Campinas. Então, senhores, para não me alongar, acho que eu já fiz as minhas considerações iniciais, justificando mais uma vez o porquê desse projeto, porque a gente tem que ter todo o cuidado, toda a atenção, né, para que realmente o projeto não passe goela abaixo dos vereadores. Então a ideia justamente é discutir, propor emendas e tentar aí chegar num consenso. Já vou passar a palavra. Denise, você está com a palavra. A ideia é que a gente tente fazer algo aqui até 11h10. Os componentes da mesa falam, depois a gente abre para vocês, né, e vai fazendo um debate sempre respeitando, vamos dizer, uma razoabilidade na fala, né, para que não fique nada cansativo, mas que possam todos se manifestar da melhor forma possível. Muito obrigado. Denise está com a palavra. Bom, é um prazer estar fazendo parte dessa mesa em defesa ao Zoológico Bosque do Jequitibás e também ao Aquário Municipal de Campinas, que faz parte o Serpentário. Né? Eu trabalhei por 31 anos na prefeitura, me aposentei o ano passado, e
sou nascida aqui em Campinas, né? Trabalho nessa área de conservação há muitos anos, na área de educação ambiental. E queria começar minha fala colocando que o quê? Campinas vai perder. Perder muito com a saída do zoológico. Melhorou? Né? Por quê? Campinas é uma grande metrópole, né? Nós atendemos escolas, não só de Campinas, mas de toda a região e até de outros estados que vêm nos visitar à procura de informação, de conhecimento, né? Só para vocês terem uma noção, há alguns anos atrás, passavam no museu e no aquário 100 mil pessoas. Só esse ano, em atividades educativas, né, que foi um levantamento meio rápido, de agosto a novembro, foram atendidos 5.453 pessoas, tá? Com trabalho educativo de conservação, né, de zoologia, de educação ambiental, né, para que as pessoas tenham aí atitudes mais positivas em relação ao meio ambiente. No mundo, 6 milhões de pessoas passam em zoológicos em atividades de educação ambiental, né? Hoje, algumas pessoas falam, mas o zoológico não está mais usando o zoológico. 40% no mundo de zoológicos, eles investem em conservação de espécies. Tem um zoológico chamado Jersey Zoo, na Inglaterra, ele só trabalha com espécies ameaçadas do mundo inteiro, né? Porque a gente sabe que as espécies estão sumindo da natureza. O melhor, outro dia eu falei para mim, o melhor é o bicho na natureza. Sem dúvida. Eu queria a floresta amazônica super preservada, a Mata Atlântica, o nosso cerrado e todos os animais na natureza, né? Para a gente não ter uma lista enorme de espécies ameaçadas de extinção, que é o que ocorre hoje. Não só no mundo, mas no Brasil, né? Então, eu acho assim, então, se a gente começar a pesquisar, hoje nós temos brasileiros que são homenageados no zoológico de Salzburg, na Áustria, que faz um trabalho maravilhoso com reprodução de anta. E a gente não tem esse conhecimento, né? A gente não é da área e não procura, a gente não tem esse conhecimento, infelizmente. Mas o mico-leão-dourado, que ficou na lista dos primeiros animais ameaçados no mundo por muitos anos no Livro Vermelho, ele saiu da extinção por quê? Graças ao trabalho de zoológico. Então, o zoológico ele não é uma brincadeira, ele é um centro, né, muito importante de estudo, de reprodução, de pesquisa, de enriquecimento ambiental, de educação ambiental. O que me chateia muito, né, eu não vou ficar nem falando todas as funções de zoológico, porque eu ia ficar aqui uma semana falando da importância de zoológicos no mundo e no Brasil, e em Campinas, porque eu acho que Campinas vai perder, a população vai perder. E muito, e as crianças vão perder, porque uma criança municipal ela não tem condições da escola pagar um ônibus e eles irem para visitar um zoológico em São Paulo, em Sorocaba, isso é um custo, gera um custo altíssimo. Então, o bosque sempre foi considerado um espaço de educação sociocultural, né? Para que as pessoas, os seus familiares, quem vem nos visitar em datas comemorativas, nossas famílias de fora, possam conhecer um local agradável, né? Que é o Bosque do Jequitibás, que concentra uma linda mata, né? Um museu de história natural, o aquário e o zoológico. É um espaço riquíssimo, que poucos existem nesse nível no Brasil. Pouquíssimos têm essa abrangência que a gente possui aqui no bosque. E Campinas, ela não pode se apequenar, porque é isso que vai acontecer, né? Nós estamos regredindo. Por que eu falo isso? Tem opções. E quais seriam as opções? Estudos, trabalhar, vamos dizer, o zoológico ele não tem uma característica de ter animais de grande porte, animais exóticos como o hipopótamo. Então, vamos tentar retirar esses animais. Agora, fechar é uma coisa drástica, né? É ir do 1000 para 0, menos até. É uma radicalização. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que a gente não pode mais ter essa visão. Sei que tem pessoas que são contra os animais, que os animais deveriam estar na natureza. Também acho, devia estar todo mundo na natureza. Lindo. É lindo ir para o Pantanal, ir para a África do Sul, para a Floresta da Amazônia e ver os animais na natureza. É maravilhoso. É lindo. Só que não é mais a nossa realidade. Infelizmente, não é a nossa realidade, né? Então, a gente tem que começar a também
ter um meio termo aí. E ver com a prefeitura e com a Câmara, talvez através de algumas emendas, de melhorar essa lei. Né? Se essa lei já está aqui, só que Campinas vai perder. Né? Volto a falar isso daí. Desculpa, Tamir, mas eu quero aproveitar para dar um todo assim do que eu estou colocando. E o mais triste dessa lei, né, que assim, a ideia é montar um CRAS, que é um custo altíssimo, é altíssimo para o município. Eu acho que quem não tem noção do investimento, nós estamos aqui com uma que foi feito da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Por ano, um CRAS pequeno, não é de grande porte, pequeno, ele vai sair em torno de 1.200.000. É muito dinheiro. O zoológico não tem esse custo com os animais. Tá? E as pessoas vão continuar trazendo animais para o zoológico, ou entregando para a polícia ambiental, ou ligando e falando, eu tenho uma cobra em casa, eu tenho um escorpião em casa, eu tenho um sapo, né? Eu tenho um gambá. O que eu faço com esses animais? As pessoas procuram o zoológico, porque elas não sabem lidar. E os animais não têm mais... Campinas tem 2% de mata nativa. Gente, é quase zero, é quase nada. Os animais precisam de mata para viver. Então, ao mesmo tempo, nós somos incoerentes. Né? A gente não tem tanta mata, os animais não têm mais onde viver. Ninguém está retirando da natureza, jamais isso. Né? Muitas cobras que tem lá no serpentário, a polícia trouxe. Né? A gente recebe telefonemas falando, olha, eu estou com uma cobra tal. Tenta deixar ela aí, solta ela. Essa é a orientação. Ninguém quer ficar pegando animal na natureza e trazer. Ninguém faz isso, é ilegal. Né? Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla do que realmente acontece. E de custos. Então, será que uma alternativa não seria melhorar esse zoológico? Vamos tirar, o leão está num espaço que está dentro da norma do IBAMA, está todo mundo dentro da norma, ninguém está ilegal. Vamos tirar e trocar, tentar ver com algum zoológico que possa receber, porque não é simples assim. Né? Nem todos os zoológicos têm espaço para estar recebendo outros animais. É assim, não é assim que funciona. Tá? Então, vamos tentar o hipopótamo, não ter mais hipopótamo aqui, tem que ter uma diretriz para o zoológico, que o zoológico nunca teve. Nunca teve, infelizmente. Tá? É uma crítica que eu faço ao Zoológico de Campinas, que, infelizmente, há muitos anos ele ficou sendo gerenciado sem uma diretriz, sem, olha, nós vamos trabalhar com pequenos animais, com grupos, com pequenas aves, vamos melhorar esses recintos, né? Vamos modernizar esses recintos. Ele ficou no abandono, ele sofreu uma etapa de revitalização e a segunda etapa, que era para se fazer no zoológico, não aconteceu. Tá? Então, assim, o CRAS é um custo altíssimo, tá? Porque não vai se trabalhar só com Campinas, vai ter que atender toda a região de Campinas. É um custo altíssimo para o município, não é pouco. Né? Sendo que o zoológico poderia ter um investimento melhor para melhorar, para adequar um pouquinho mais, modernizar. Uma coisa que me espanta muito nessa lei é porque para o zoo foi dado um tempo de vida muito maior e, radicalmente, se vocês lerem e se atentarem para a lei, o serpentário, né, a Casa dos Animais Interessantes, que está assim maravilhosamente montado, com elogios do Butantan, de outros zoológicos, porque quando ele foi montado tinha acabado de sair a lei para a parte de répteis. Então, às vezes o pessoal vai lá e fala, nossa, cadê a cobra? Porque tem uma cobrinha lá de 1 metro num espaço de 2 metros quadrados, né? Entre a altura e largura, comprimento e tudo mais. Então, os animais estão lá há anos e anos e anos e anos. Né? Os bichos vivem o tempo. E, drasticamente, aqui nessa lei, eles estão colocando que o procedimento era enviar os animais para alguns empreendimentos que estejam regulamentados junto ao IBAMA. Primeiro, que vai ser um transtorno. Por quê? Nem todos os zoológicos têm serpentário. Então, esses animais não vão poder ir para qualquer canto. Alguns não estão com os padrões de recintos adequados, não vão poder receber. Então, vai criar um caos. E nós vamos fechar um espaço desse, que está funcionando? Peixes que a gente compra em lojas de aquário, porque esses peixes são comprados em lojas, são fiscalizados pelo IBAMA. Né? Ninguém vai lá no mar pescar, no rio pescar. Né? Então, está tudo dentro da norma, está tudo perfeitinho, tem uma supervisitação, são animais que... A parte principalmente das serpentes, aranhas, escorpiões, que as pessoas têm muito medo, muito preconceito, matam esses animais na natureza. Né? Eu conheço pessoas que falam, eu matei uma cobra esse final de semana.
né? Porque eu tenho medo de cobra. E é uma cobrinha dormideira que come lesma, né? Então, assim, nós estamos acabando com o equilíbrio, né? Porque quem tem medo acaba tendo essas atitudes. É legal? Não é. É ilegal. Então, esses espaços são para quê? Para que as pessoas tenham mudanças de comportamento. E o aquário e o serpentário estão maravilhosamente perfeitos, né? Em tamanho de recinto, de informação, faz um trabalho educativo, recebe a população, é muito procurado. Então, eu acho assim, é um momento, senhor vereador, da gente tentar trabalhar com a casa, né? Acho que com todos os vereadores, do quê? Não sermos radical, que é o que está acontecendo com essa lei. É ser radical, né? O zoológico vai continuar recebendo animais, porque é uma função, eu vou deixar muito para o meu colega Breno falar sobre isso, né? E fora, não estou nem colocando, os estudantes de veterinária, de biologia, de diferentes áreas que passam ali para aprender e que são o nosso futuro, né? Porque o Brasil não vai parar, o mundo não vai parar, né? Infelizmente, eu espero que meu filho daqui, quando ele tiver 40 anos, 50, e ele tiver um filho também, que eu tiver meu neto, que ele possa conhecer um pouquinho da nossa fauna na natureza. Ir para o Cerrado, para o Pantanal, fazer uma excursão, ir para a África, né? Ver um leão, a girafa na natureza. Mas será que ele vai conseguir? Não sei, né? Porque os animais estão sofrendo um risco enorme na natureza. Então, essa é uma realidade. Não adianta esconder. O mundo poderia ser mais perfeito, mas infelizmente não é. Bom, a princípio era isso que eu queria colocar, espero não ter esquecido nada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, estou aqui à disposição. Agradeço a paciência de vocês aí. Obrigado, super importante a sua fala, as suas colocações, Denise, até porque realmente alguns artigos me preocupam aqui na lei, como você citou, o próprio artigo 3º, né, que diz que o zoológico continuará a receber animais de apreensão, resgate, entrega, maus tratos e acidentados até a implantação do CRAS, né? De que forma isso vai acontecer, né? Vocês imaginem sendo entregues sem nenhum tipo de regulamentação ou sem condições do bosque conseguir absorver esses animais. Então, assim, dá para ver que a lei foi feita pelo Poder Executivo sem dialogar com a população, sem dialogar com as pessoas envolvidas, sem dialogar com quem realmente entende do assunto, que são vocês. Então, a razão pela qual nós estamos realmente debatendo, discutindo, para tentar aperfeiçoar. Como você bem falou, o artigo 1º, que vai acabar com o serpentário, né? São tratamentos diferentes numa mesma lei, né? Para os animais, para o serpentário, para o aquário. Enfim, a gente tem que tentar realmente melhorar e chegar aí num consenso. Só uma última questão também que eu gostaria de acrescentar, porque senão depois vai passar, é a questão assim, o que vai virar o bosque? Né? O que vai virar aquilo? Né? Hoje a gente não tem o manejo da mata. Né? O zoológico é o que nós estamos colocando, ele não teve uma melhoria em seus recintos, né? Uma inovação aí. A hora que esses animais forem retirados de lá, primeiro que não vai mais ter a população visitando, né? Porque a mata já está correndo risco. Foi colocado, mas tem cutia, tem alguns animais soltos. Como eu trabalhei lá há 30 anos, tinha um grupo de bugio enormes quando eu entrei. Né? Recém-formada, fui trabalhar no museu. Esses bugios sumiram do bosque, porque tem um equilíbrio, tem uma população, né? Tem um limite de crescimento. Né? Então, mesmo para as cutias, para algumas aves que ficam lá soltas, elas vão acabar sumindo de lá. Tá? E o bosque vai se virar um espaço perdido, porque a população vai deixar de ir lá. Vocês podem ter certeza disso. Né? Então, vai ser mais uma perda para Campinas que não vai ter retorno. Né? Como nós perdemos o nosso teatro há alguns anos aí atrás. Né? Ao invés de uma reestruturação no teatro, ele foi demolido. Então, eu acho que Campinas vai perder muito. E por ser uma cidade, né, que tem uma representatividade muito grande no interior, né, e no Brasil, né, porque a gente recebe pessoas de fora, de todos os estados, pessoas que vêm para cá participar de eventos e que gostam. Há um tempo atrás, eu ainda estava trabalhando, eu recebi uma norueguesa
na área de botânica. O museu estava até fechado e eu abri para ela fazer uma visita, porque ela veio para visitar o bosque. Ela estava em Campinas, né? Então, quem é da área, quem gosta, procura esse local. Só que a hora que a gente deixar de ter alguns elementos ali, ele vai ficar no abandono, né? E só Deus sabe o que vai virar ali, infelizmente. Então, volto só a falar, Campinas vai perder muitíssimo com esse espaço. É uma coisa assim que não dá nem para a gente dimensionar a perda que vai ser tirar esses animais de lá. Obrigado, Denise. Breno, você tem a palavra. Bom dia. Meu nome é Breno, sou médico veterinário. Primeiramente, queria agradecer de estar aqui. É uma oportunidade de estar falando sobre algo que eu sempre vivi, algo que eu tenho conhecimento e que eu tenho muito carinho também, né? Eu cresci sempre indo no bosque, meu pai sempre foi ausente, mas uma vez por semana ele ia me ver e ele me levava no bosque. E quando eu tinha por volta de uns 7, 8 anos, eu comecei a me perguntar por que os bichos estavam ali. E sem saber, eu criei uma versão. Falei, putz, eu quero bicho solto, né? E quando eu era muito criança, eu não entendia isso. Aí eu fui entender o porquê dos bichos estarem lá e mudou minha cabeça para sempre. Tanto é que eu fiz disso a minha profissão, né? Tive o privilégio de ser estagiário do bosque, e onde eu vivi 2 anos assim de coração, alma e tudo. Os animais não estão lá por nosso prazer. Na história do zoológico, se a gente pega, e realmente o zoológico começou dessa forma, mas há anos e anos não é isso. Um zoológico ele é fundamentado em 4 pilares. Se ele não tiver esses 4 pilares, não é um zoológico, né? Então, todo mundo conhece o lazer educativo, que é você passear e conhecer. Eu acredito muito que a gente só preserva e a gente só tem respeito por aquilo que a gente conhece. Se eu nunca ouvi falar do dragão de Komodo, por que eu vou me importar com ele? Mas eu fui num zoológico, vi um dragão de Komodo, eu sei que essa espécie existe. E como que eu interfiro na vida do dragão de Komodo que está a milhares de quilômetros de mim? E aí a gente acaba entendendo. Estou falando uma espécie, mas são várias, né? Mas, enfim, o zoológico ele tem que ter o lazer educativo, ele tem pesquisa, ele tem conservação, né? E ele tem a educação ambiental, né? Então, assim, alguns zoológicos pecam, mas a gente tem que ver que todo lugar tem lugares que pecam, né? Campinas cumpre bem, pode cumprir muito melhor esses fundamentos, né? Precisa de apoio de todo mundo, mas ele cumpre, né? Então a gente tem que brigar por bons zoológicos. Eu, em agosto do ano que vem, estou indo para a África do Sul, né? Ajudar na conservação de elefantes e girafa. É um projeto que tem, porque os bichos pisoteiam muito, acaba com o solo e a população, tá muita população para pouco mato. Então tem que pegar os bichos, anestesiar e levar eles a muitos quilômetros para eles usarem a outra área enquanto a outra área se recupera, né? E tudo que a gente sabe de dose farmacológica, por exemplo, anestésico, antibiótico, anti-inflamatório, que a gente usa nos bichos de vida livre, foi aprendido no zoológico, né? Então é uma ferramenta fundamental. Conservação, a Denise citou do mico-leão dourado, tem N espécies, mas enfim, o zoológico ele é muito importante e ele tem esses 4 pilares, não é uma demonstração de bicho. E os bichos que estão lá foram animais vítimas de acidente, foram amputados, não tem condição de voltar para a natureza. Até alguns anos atrás podia ter bicho em circo, depois não podia mais, né? E aí os sítios começaram a abandonar esses bichos e os zoológicos recolheram, né? E a gente tem uma imagem, o zoológico com um leão, o zoológico com um hipopótamo, porque eram os bichos que tinham no circo, né? E aí africanizou tudo. A gente pensa no zoológico, a gente pensa em animais africanos, o que já não é mais um conceito tão adepto dos zoológicos modernos. Eles têm foco, né? São Carlos, por exemplo, é um zoológico só de animais da América do Sul. E o bosque, até alguns anos atrás, tinha a proposta de ter um foco, né? Ser os animais do Brasil. Isso é lindo, né? A gente cuidar daquilo que é nosso. O bosque é um lugar com espaço limitado, então talvez animais menores seriam mais bem acolhidos. Não que os que estão lá são mal acolhidos, todos eles são muito bem tratados. Eu falo com propriedade porque eu vivi lá 2 anos, né? Mas, enfim,
talvez a gente resgatar aquele foco que foi abandonado no passado, que falou, não, a gente vai criar só animais brasileiros, e não mudou isso. Então, tem os elefantes, perdão, tem o hipopótamo, tem os leões, né? Mas, enfim, da gente destinar e talvez focar nos bichos nossos, que são animais menores, né? O maior que vai ter lá vai ser a anta, que tem um recinto muito bacana, né? Onça parda, jaguatirica, animais menores, a gente focar nisso, na conservação disso, na pesquisa para desenvolvimento reprodutivo, de remédios, de comportamento, tudo, né? Remédios que eu digo para os animais, enfim, e contribuir com o seu papel realmente, né? Bom, eu tive presente, eu não estou mais no bosque já há algum tempo, né, mas eu acompanho, estou sempre por lá passeando, fico sabendo das novidades e tenho interesse nesse assunto. Então, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de estar vindo aqui falar. E no projeto, quando foi a assinatura do projeto, eu estava lá. Achei que a gente ia ter a oportunidade de falar alguma coisa, falei, não, agora eu vou para falar, mas acabei não tendo. Mas assisti tudo. E o senhor Flávio Lamas falou um negócio que é muito importante, né? Ele falou que todo mundo que está aqui, que briga a favor ou briga contra, está pelo mesmo motivo, né? E a gente precisa se alinhar, né? Acho que junto a gente é mais forte. Eu acho que falta comunicação, de chegar, olha, o que incomoda é isso, isso, isso. Tem como melhorar? E isso é muito importante, porque quando a gente está brigando de um lado e o outro está brigando de outro, a gente não é tão forte como se a gente fosse junto, né? E junto a gente consegue ir para frente. Então, acho que falta comunicação, né? E conversar, um expõe, o outro expõe, sempre de maneira respeitosa, né? Também pensar bastante no embasamento científico, pelo bem dos bichos, que é o propósito, acho que é o propósito que está todo mundo aqui, né? Tem outras coisas que entram, né? Mas, assim, o principal é o bem dos animais que estão lá. O CRAS é uma coisa super importante, o município ter um CRAS, não tenho dúvida, né? Esse CRAS, para quem não sabe, é Centro de Reabilitação de Animais Selvagens. Então, os animais acidentados têm uma segunda chance lá. Eles reabilitam, se tiver condição vai para a soltura, se não tiver, vai para algum lugar, criadouro comercial, criadouro científico, zoológico, enfim, onde esse animal vai ter uma segunda chance, né? Um animal mutilado, um animal muito humanizado, etc. Acho importante Campinas ter um CRAS, mas é isso, tem um investimento absurdo para fazer, que se tivesse investimento para fazer é ótimo, mas a grande dificuldade de um CRAS, e tem vários CRAS que abriram e fecharam por aí, é porque é manter um CRAS, que é um negócio que depois que você abre a porta, você não consegue fechar, né? Porque a demanda vai aumentando, é bicho atropelado, é linha de pipa que amputou a asa de um gavião, né? E é isso, aquilo, e vai aquele boom. E o CRAS não tem recinto para manter os bichos para sempre. Ele é um centro de triagem, assim, vamos dizer. Ele vai só recuperar o bicho, estabilizar o bicho e destinar. Centro de reabilitação de animais selvagens, né? Então, eu ponho uma coisa a ser pensada. Um lobo-guará que é atropelado na rodovia Dom Pedro e tem que amputar uma das patas. Ele não vive sozinho na natureza. Esse bicho não tem condição de soltura. No CRAS, não tem recinto para ele. O CRAS é só para reabilitar o bicho. Ou esse bicho vai ser eutanasiado, ou esse bicho vai ser destinado para o zoológico de outro município, porque a gente não vai ter um zoológico. Então, é uma coisa a ser pensada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo a gente tem que ponderar e a gente tem que investigar. A gente tem que descobrir, a gente tem que se comunicar para saber todas as possíveis consequências disso. E num mundo utópico a gente não ia ter zoológico, a gente não precisava ter zoológico realmente, né? No mundo utópico a gente não precisava ter cadeia, não precisava ter polícia, não precisava ter nada. Mas as coisas não funcionam dessa forma. Como a Denise disse, a gente tem 2% de área verde, né? Tudo virou pasto, plantação, condomínio, casa, né? Cidade, e aí a gente não tem mais espaço para esses bichos. Várias coisas no nosso dia a dia influenciam na saúde e no fato desses animais estarem lá, né? Malha rodoviária, uma pista vai atrapalhar, a expansão vai atrapalhar, o cara que empina pipa com linha de cerol, vai acontecer acidente. A gente tem que educar. Então, a partir do momento que no zoológico, no bosque, tem um monte de carcará amputado por causa de linha de pipa, e uma criança que solta a linha de pipa vai lá e descobre que o que aconteceu com aquele bicho que está lá foi linha de pipa com cerol, isso vai tocar aquela criança não vai fazer mais isso, né? Tem uma cobra cipó, que é uma cobra que não é de importância de saúde pública. O veneno dela não faz mal para a gente.
Uma criança vê a cobra-cipó e fala: "Ah, meu pai mata essa cobra achando que é perigosa", e não é. Então, aquela cobra que está ali vai salvar a vida de várias outras cobras, né? Estou dando alguns exemplos e, enfim, no mundo de hoje a gente precisa de um zoológico e a gente não tem que brigar pelo fechamento do bosque, né? Pelo fechamento do zoológico, e sim pela melhoria dele. E ele tem um potencial incrível e, se a gente der a mão, a gente consegue isso com certeza. Estou à disposição para quaisquer dúvidas, né? E espero ter atingido vocês. E estou aberto também para ouvir opiniões adversas. Acho que a gente tem que conversar de maneira saudável, de maneira educada. E, enfim, estou à disposição. Obrigado pela palavra. Obrigado, Breno. Fundamental, nós temos profissionais que realmente conheçam do assunto, e quero dizer que este vereador, o gabinete está aberto para a gente tentar implementar melhorias nesse projeto, e de ambas as partes, é o que você falou. O sim e o não, eles têm mais pontos comuns do que não comuns. Basta a gente sentar numa mesa, como a gente está fazendo, e conversar. 2 semanas atrás eu fiz também uma outra audiência sobre a criação de animais, né? Então, assim, tinham grandes extremos e até que nós fomos conversando e conseguimos chegar em alguns pontos comuns que foram objeto de algumas emendas que eu propus no projeto. Claro, a gente nunca vai agradar a todos de uma forma 100%, mas vão ter mais pontos comuns, e que é justamente isso. Eu tenho um carinho especial lá pelo bosque, também sou campineiro, cresci lá, meus pais indo me levar, e hoje, todo domingo, eu tenho que levar meu filho lá, né? Se não vou eu, vai meu sogro e minha sogra com ele. Ele já para na barraquinha do seu Lourenço, já pede pipoca, meio vermelha, meio branca, né? A gente dá uma misturada, ele faz lá o passeio dele. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial lá pelo bosque. Alonso, o senhor está com a palavra, e eu já peço a gentileza, e desculpa que eu vou ter que ir aqui ao lado, no plenário, vou falar um pouco, votar e depois eu volto, tá bom? Então, infelizmente, calhou de ser no mesmo dia. É o projeto que a gente está votando, que é importante, né? Que é para não aumentar mais o IPTU da cidade de Campinas, para não punir mais a população. Então, peço licença, e acho que em 5, 10 minutos no máximo eu retorno, mas o senhor Alonso toca a palavra e depois a gente vai abrir para vocês, para a gente realmente ampliar nosso debate. Dá licença. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alonso, estou presidente da Associação dos Amigos do Bosque do Jequitibás. E, em cima dessa polêmica que se criou, a gente sempre procurou por que não se sentam e achar um bom termo, o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado, e nada de acabar, nada de fechar, porque isso, né? Não tem muito sentido, e a cidade perde muito com isso. A Associação dos Amigos do Bosque de Jequitibás, ela vê o parque com relação aos visitantes. A associação não se atém a dar palpites como cuidar dos animais, mesmo porque a associação não é veterinário, não é biólogo, e não tem esse conhecimento para interferir no comportamento dos veterinários com os animais, o porquê. Mas a associação entende que aquela mata, aquele fragmento de Mata Atlântica que não tem um manejo adequado, o porquê não é aqui que eu vou entrar no assunto, felizmente eu sou um mateiro, eu sou lá da fazenda, né, a minha formação é lá, eu vejo a mata com alguns cuidados. A Prefeitura de Campinas trouxe para o Bosque de Jequitibás um pessoal de Santa Catarina, lá de Florianópolis, que é eu tenho um instituto que veio aqui fazer um levantamento para manejo de mata. Veio, ficou 1 semana trabalhando lá no bosque, a associação acompanhou o trabalho desse pessoal, e depois ele foi embora e nada aconteceu. A mata continua cheia de
de plantas invasoras, exóticas, e nada, não há manejo na mata. Os animais de vida livres da mata, do fragmento de mata, bosque, do jequitibás. Esses animais, eles não têm troca, eles têm consanguinidade. Ali vai ser estão girando, eles estão procriando em torno da mesma família. A tendência é acabar, como aconteceu com os bugis, que a Denise fez comentário. Isso as cotias têm essa tendência e todos os outros, né? Agora, os animais do zoológico, os animais que estão no bosque do Jequitibás, a associação acompanha o que acontece com esses animais do ponto de vista de associação e do visitante. Os animais que lá estão são levados para lá pela polícia ambiental. E a polícia ambiental faz o recolhimento dos animais que estão em condições de retornar para a natureza e eles levam, eles soltam na natureza. E fica para o bosque cuidar desses animais que não têm condições de voltarem para a natureza. A gente tem siriema com uma só pata e agora a gente está aí tentando, parece que tem um parceiro aí querendo desenvolver próteses para essa siriema. A gente tem uma coruja de orelha com uma só asa, porque uma foi amputada por linha de cerol. E assim a gente tem todas essas informações que a associação busca. A associação acompanhou a morte de 3 onças, uma onça preta e um casal de onça pintada, que morreram lá no bosque. A associação foi procurar saber o que aconteceu, né? Por que só a idade. Morreram todas elas com mais de 22 anos. E na natureza, pelo que eu pude me informar, eles não vivem mais que 16 anos, entre 15 e 16 anos. Ora, se morreram com mais de 22, não há por que se dizer que os animais no bosque são maltratados. Entenda a associação. Não estou falando do ponto de vista veterinário nem biólogo. Estou falando como associação, como um ser humano que observa os animais. Se eles morreram acima de 22 anos, e na natureza vivem até 16, então não há por que afirmar que esses animais são maltratados. E a gente já sabe, eu tenho aí em base de 15 mil, pelos controles de portaria, de livro de registro. Eu sei que muitas escolas entram e, às vezes, final de semana é onde não faz o registro de entrada desses alunos. Em torno de 18 a 20 mil crianças por ano que passam pela portaria com registro, daí eles vão para o mini zoo, aquário e serpentário. No serpentário e no aquário, eu já vi, eu presenciei, tem pessoas acompanhando essas crianças e dando as explicações e fazendo palestra com essas crianças. No mini zoológico, não, a gente não tem funcionário fazendo esse tipo de trabalho ainda, mas seria de bom grado que isso acontecesse também no zoológico, e que não é difícil de fazer. Mas a gente sabe que tudo isso gera custo, é final de semana o maior número de visitantes, final de semana tem o extraordinário de trabalho, então a prefeitura tem alguns problemas lá com salário do pessoal, e tudo é custo, né? A gente sabe também que grande parte das frutas, que é de qualidade excelentíssima. Eu vou até a Câmara Fria de lá do bosque, dar uma olhada, de vez em quando eu peço permissão e vou até lá. Eles abrem, não abrem só para mim, não, abre para qualquer um que queira ir lá. É só pedir, olha, eu gostaria de ver a Câmara Fria onde tem os alimentos dos animais, que eles abrem, eles mostram, está lá para todo mundo. A TV Câmara também já fez um trabalho dessa natureza lá no bosque e para verificar como os animais são tratados. E a gente não vê maltrato nos animais, mesmo porque a gente sabe lá eu acompanho o bosque desde 1980 e como Associação dos Amigos do Bosque de Jequitibás, 2012. Ela foi criada em 2012. Então lá a gente tinha, desde a época do Paulo Anselmo, com Eliane, todo aquele pessoal, a gente sempre esteve junto, acompanhando, e agora com o pessoal que estão lá, também a associação continua vendo isso. Mas a associação tem o papel principal dela, é bosque
com os visitantes, com a população da cidade. E a população da cidade vai perder. Porque eu já até sei, estou até TV, que se eu tiro a população da cidade de dentro do bosque, eu sei quem é que vai ocupar o bosque do Jequitibás. Nós sabemos. Não sou eu só que sei, nós sabemos. E aí, cada vez mais vai se botando a população para fora do bosque do Jequitibás. Então, meus amigos, eu acho que está na hora da gente sentar e conversarmos o que pode ser melhorado no bosque do Jequitibás. Né? Nem é tudo céu, nem é tudo terra. A gente vai achar em meios termos que a gente possa estar trabalhando para melhorar todo aquele setor, inclusive a mata, né? Que já deveria ter um trabalho. Aliás, tem lei que Mata Atlântica é obrigado a ter manejo. Mas a gente sabe que nós temos muitas leis. E não dá tempo, acho que atender todas. Não sei se não dá tempo, se é por falta de tempo ou por falta de vontade. Eu não quero entrar nessa demanda. Então, vereador, a Associação dos Amigos do Bosque do Jequitibás, ela iniciou pedindo um abaixo-assinado. Nós começamos com físico, onde nós conseguimos 1.100 assinaturas, e depois fomos para a internet e conseguimos mais 2.100 assinaturas, que eu quero passar para suas mãos e deixar em poder da Câmara. Dessas assinaturas por internet, a gente recebeu assinatura dos turistas que visitam o Bosque do Jequitibá, França, Japão, Estados Unidos, enfim, o país inteiro, né, todos os estados. Vem muita gente de Belém do Pará, incrível que pareça, vem gente de Belém do Pará para cá, onde a mata lá é exuberante e enaltece o trabalho feito no zoológico do Bosque do Jequitibás. Eu também adoraria ver todos os animais soltos, né? Mas eu sei que tem problemas com os animais soltos lá na natureza, até com os próprios fazendeiros, porque os animais que estão na natureza atacam as plantações daquelas fazendas ou daquelas roças que estão no entorno. E ali eles sofrem uma agressão muito forte. É triste ver isso. Mas, e outra, o zoológico, ele prima pela preservação também. Nós temos a onça-pintada e jaguatirica do Bosque do Jequitibás, tem sêmen desses animais pela Alemanha, pelo Japão e por outros lugares. Nós temos, o nosso amigo Paulo Anselmo pode confirmar que o que eu estou falando é verídico. Tem sêmen desses animais pelo mundo aí, né? E a associação pede para que não deixe a população de Campinas ficar sem o Bosque do Jequitibás. Eu tenho dito ao prefeito, quem tem um Central Park do nível de Bosque do Jequitibás, um fragmento de Mata Atlântica primária, e não cuida porque no mínimo não tem juízo. Isso eu disse para o Jonas. Ok? Obrigado a todos. Por aqui. Obrigado, Alonso. Eu recebo as assinaturas e protocolarei junto com a tramitação do projeto. Tá? Agradeço a sua fala e agradecer também a presença do Paulo Anselmo, diretor do BPBEA. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela presença. Está sempre aqui também nas nossos debates, que realmente são de interesse do departamento, né? São de interesse da Prefeitura e da população de Campinas. Eu vou abrir a palavra para os senhores. Quem quiser só levantar a mão que identifica o nome e tem um prazo aí de 2, 3 minutos, que aí dá para rodar bastante, tá bom? Você pode vir ali só para ficar melhor na câmera. Como está gravando, é melhor ali na ponta da... Bom dia a todos, sou Marcelo Leão, coordenador do MBL Campinas. Quero agradecer o debate, vereador Marcelo Silva. Realmente a gente percebe que você está preocupado com a cidade. Eu queria fazer alguns comentários aqui. Denise, você sabe nos precisar de quantas pessoas
o Bosque recebe essa visitação, como que funciona. Pelo que eu percebi, o Bosque hoje ele atua como um grande banco genético, né? As crianças das escolas municipais, escolas públicas em geral, eles fazem estudo de meio, existe o acolhimento e reinserção dos animais na natureza também, é isso, Denise? Outro detalhe, eu percebo que nesses últimos anos, né, 7, 8 anos, não houve nenhuma preocupação do poder executivo com relação ao Bosque, né, e nem com o seu entorno. É uma área tremenda de prostituição, etc., né, e a gente não vê esse empenho. E eu gostaria de saber se a lei ela tem essa visão também social com o entorno do Bosque. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Então, em relação à visitação, eu até uma vez questionei o seu Alonso, que ele tem esse número de 15 a 18 mil ano de escolas, e só para vocês verem, se de agosto a novembro, só no museu, no aquário, passaram 5.400 crianças, o número é muito maior, né? Não tenho nem dúvidas. O que acontece? Muitas escolas, quando chegam na entrada do parque, não assinam esse livro. E nós temos esse levantamento no museu por muitos anos, porque todas as escolas eram obrigadas, para entrar no Museu de História Natural e no Aquário, a assinarem. Então, a gente acredita que, por muito tempo, teve uma visitação aí em torno de 100 mil só no museu. No zoológico, falava-se em torno de 1 milhão de pessoas, tá? Talvez possa ser metade, só que é um público muito representativo. Né? Se a gente para pensar que em 2 meses e pouco a gente teve 5.400 crianças visitando o aquário, é um público altíssimo, em 2, 3 meses. Fora as escolas que não entram, porque o aquário é cobrado o ingresso. Para as escolas públicas não é cobrado, né? Mas para as pessoas de um modo geral. Então, a visitação é altíssima. Enquanto trabalhava lá no museu, nós recebemos uma exposição do Museu Catavento em São Paulo, que é um maravilhoso museu, né? Que tem um público altíssimo de visitação, e durante um mês essa exposição de fotografia ficou em janeiro no Museu de História Natural. Quando eu não me recordo agora, mas quando nós mandamos o número de visitantes que passaram pelo museu, eles colocaram tudo isso, eles ficaram abismados com o número de pessoas que passaram no mês de janeiro nessa visitação, né? Então, eu não me recordo agora, depois se alguém tiver interesse pode ir até o Museu e o Aquário e ter essas informações precisas lá de visitação, né? Então, assim, é um público altíssimo, é um absurdo. Por quê? Como o próprio vereador falou, ele leva os filhos no final de semana. Campinas, a gente tem uma carência de espaços públicos, infelizmente, né? Então, assim, quem tem um poder aquisitivo altíssimo vai para o Zoo de São Paulo, né? Vai para o zoológico de Sorocaba, para algum zoológico pago aqui perto, né? As pessoas fazem esses passeios, mas eu tenho pessoas que eu conheço que falam, Denise, eu não tenho condições de visitar outro zoológico, e eu adoro o Bosque, porque as pessoas que vão no Bosque, elas gostam de ver os animais, de ver a mata. Elas não vão lá. Tem uma porcentagem pequena que faz caminhada, mas é uma porcentagem pequena em relação à população e às escolas que visitam esse espaço, né? Questão de animais. Teve um caso até de um lobo-guará, né, que eu não me recordo bem, porque como eu não trabalhava na parte do zoológico, então a gente às vezes fica sabendo, mas eu não me recordo bem dessa história, mas foi um lobo-guará que foi apreendido, atropelado e foi solto. Né? O zoológico, se a polícia traz, ele tem o poder o animal está bem, ele pode ser solto, liberar, ele é liberado. Né? Então, e a mesma questão das cobras. Eu falei para vocês, às vezes as pessoas ligam, mandam foto, é cobra tal, né? Às vezes é uma jararaca, é um filhote de dormideira que se parece muito com uma jararaca. Solta, ela come lesma, deixa ela ir. Ela vai ter uma chance de viver na natureza. Esse é o nosso objetivo, né? Ninguém está aqui querendo, eu quero todos os animais da natureza no zoológico, né? Eu quero trazer esses animais, não. Né? A gente não tem essa mentalidade, né? Então, os animais são devolvidos mesmo, né? São reintroduzidos quando eles têm condições de serem reintroduzidos, né? Pela polícia. Então, aqui a gente nem pode receber da população diretamente. Tem que ou via polícia ambiental, ou via bombeiro, né? Alguns animais, que nem há um tempo atrás entrou um casal de piton, uma espécie ameaçada de extinção, que a polícia ambiental trouxe, ela era
de uma pessoa particular. O animal vivia num ambiente super pequeno, só para vocês terem noção. A fêmea, quando chegou, ela mal se alimentava, não comia. Né? Então, foi feito todos os mecanismos para que esse animal voltasse a se alimentar. Era um animal que provavelmente ia morrer. Então, acho que quem trabalha com animal, seja qual espécie, exótica, doméstica, tem um amor pelo animal. Né? Acho que isso aqui a gente não precisa nem ficar... A gente gosta, a gente quer ver o animal vivo e que ele sobreviva. Nós tivemos uma cascavel que ela também ficou, acho que em cativeiro, uns 20 anos. Fora que ela veio da polícia, então a gente nem sabia a idade dela. Isso daí é muito tempo para se viver. Né? Questão dessa lei, né, o Marcelo colocou a questão aí da preocupação com o entorno. Foi uma lei, a meu ver, não entendo muito de lei, não sou advogada, mas ela não foi bem criada. Né? Ela deixou muito a desejar. Né? Ela não fala nada do entorno, nem da preocupação do espaço. Né? Essa questão do CRAS, volto a falar, é importante? O Breno falou, é importante, mas é um custo altíssimo. Eu acho assim, na minha casa, se está chovendo, eu vou mexer primeiro no telhado. Né? Eu não vou criar lá fora uma cerquinha para melhorar uma coisa sendo que está chovendo. Está chovendo no zoológico. Vamos melhorar o zoológico e não criar um outro setor. Né? Eu falei uma coisa até, eu quero deixar bem claro. Eu vou citar aqui, não tem nada a ver, mas eu vou citar porque me incomoda. Falam que tem na Lagoa do Taquaral cerca de 300 gatos vivendo soltos lá, nos quais a população está cuidando, as ONGs estão lá cuidando desses animais. Eu não acho certo. Primeiro que quem tem que cuidar é a prefeitura. As pessoas vão lá voluntariamente, levam ração, que eu nem sei detalhes se elas tiram do bolso ou não, mas os animais estão no tempo. São animais. Eu estou com esse problema que está começando no meu condomínio, de gato solto. Então, são problemas que quem que tem que resolver? É a população. Num condomínio, eu acho que é a população, porque as pessoas não têm consciência e deixam seus gatos lá soltos se reproduzindo. Mas um gato solto no Lagoa do Taquaral, ele está sendo bem cuidado? Eu não vejo isso como bem cuidado. Vocês me dizem, dar alimento é ser bem cuidado? Não é, para mim não é. Então, acho que a prefeitura tinha que cuidar de coisas que estão pertinentes, que são problemas para a cidade. Né? Essa lei não é um problema para a cidade. Isso aqui não é um problema para a cidade. Ela pode estar querendo agradar alguns grupos. Né? Isso pode ser, mas a cidade vai perder. É um tiro no pé isso daqui. E daqui 10, 20 anos nós vamos olhar e vou falar, nossa, passou, né? E vou falar, e a grande população não sabe dessa lei, não tem conhecimento disso aqui. A grande população não tem conhecimento, porque muitos não leem jornal, pouco saiu na mídia, então as pessoas não têm conhecimento disso aqui. Né? Tá tendo uma mobilização? Tá. Né? Junto às universidades, junto à população de modo geral, com essas assinaturas, mas quem vai sair perdendo? Né? É um tiro no pé, sendo que antes deveria ser melhorado. Não vai ter manejo, não vai ter nada. O CRAS vai ser um local que vai receber esses animais. Depois, muitos não têm destinação. Porque, gente, o zoológico ele tem um limite para receber. Né? Às vezes, o pessoal fala, você não pode receber uma sucuri. Nós não podemos receber uma sucuri. Não tem espaço para sucuri. Então, não vai receber sucuri. Não vai pôr ela numa caixinha lá, quadradinha. Não vai fazer isso. Tá? Então, o CRAS, ele vai ter um gasto altíssimo, porque ele não vai só receber Campinas, não. Muitos animais que vêm daqui vão para a Associação Mata Ciliar, que recebe muitos animais. Então, Campinas vai começar a receber animais de uma grande região. É um momento, deveria ter no futuro, mas primeiro vamos melhorar o que a gente tem, né? A gente tem uma mania de querer sempre dar um passinho lá na frente e não melhorar o que a gente tem, deixar bonito, né? Modernizar. Hoje os zoológicos tem vidro, tem cerca elétrica, os animais ficam soltos em espaços grandes. Então é modernizar, é melhorar, é evoluir. Nós não estamos evoluindo, Campinas vai evoluir, está andando para trás, está se apequenando. Né? Uma metrópole dessa que, sinceramente, às vezes dá vergonha. A gente sente vergonha porque para fazer um passeio legal eu tenho que sair daqui para levar meu filho. E quem não tem condições? E quem não pode fazer isso? Vai para onde? Vai para o Central Park, vai para o Zoológico de São Diego, né? Para a Europa, para a Jersey, vai passear, vai levar, sim. Então, não tem condições. Né? Então, acho que assim, a gente tem que... Campinas não é uma cidadezinha, né? Gente, é mais de 1 milhão de habitantes.
É referência no Brasil, com grandes universidades, né? Com grandes pesquisadores, com grande conhecimento. Peraí, vamos então melhorar. Denise, você me dá uma parte, pequenos Denise? animais, né? Recintos. Hoje você tem recinto de aves que você entra dentro do recinto do viveiro, você passeia dentro, né? Você vê felinos do teu lado aqui no vidro. Então é modernizar, né? É crescer um pouquinho, melhorar, né? Acho que andar para trás não dá mais, né? Nós estamos em 2020, chega, né? E vamos conversar, estamos abertos. Essa lei não foi conversada. Essa lei não foi conversada com os técnicos que trabalham no zoológico. Ninguém foi ouvido. O que é isso, gente? O que é isso? É o fim do mundo? Ninguém é ouvido? Então saiu de algumas cabeças pensantes e o resto da população, dos técnicos que deveriam ser ouvidos, não foram. Ninguém foi ouvido. Vocês acham isso correto? É certo? E ainda um detalhe aqui para o aquário, uma coisa até parece que, né, meio de maldade. O aquário vai ter que tirar os animais imediatamente e mandar. Não é assim que funciona. Então, sabe, acho que né, vamos melhorar um pouquinho, vamos tentar ser um pouquinho melhor, né? E para a gente ter um mundo melhor, pelo menos para os nossos filhos, né? Porque senão a tendência cada vez mais a gente só piora. Eu tinha pedido uma parte para a Denise, quando ela falou do lobo-guará. Esse lobo-guará que sofreu aí na região do Barão Geraldo, ele levou um coice dado de um cavalo e chegou no bosque de Jequitibás realmente comprometido. E lá no bosque foi feita a cirurgia, foi colocada uma placa de platina nesse animal e foi solto lá, porque os animais que sabe-se de onde saíram, eles voltam para a mesma região onde eles estavam. Então, esse lobo-guará, Denise, ele foi operado no bosque de Jequitibá, não pelos veterinários do bosque. Alguém, um outro médico veterinário, em contato com o pessoal do bosque, foi até o bosque e a cirurgia foi feita lá no bosque de Jequitibá. Ele ficou em recuperação no bosque de Jequitibá e foi solto na região lá do Jaguara, é isso que eu acho que é essa, Jaguara lá em Barão Geraldo. No Guará, desculpa. Guará em Barão Geraldo. Ok, Denise? Obrigada pela informação, senhor Alonso. Então, eu sou voluntário, né, nessa parte do Bosque Interativo. Uma atividade. Meu nome é Gabriel Tupinambá Oliveira de Carvalho. Eu sou voluntário lá do Bosque Interativo, um trabalho socioambiental deles. E nesse trabalho vem vários programas lá da Unicamp até para mostrar seus artefatos, todos os animais. Além disso, as pessoas elas têm a oportunidade de poder pegar no animal, sentir como é, ver que a cobra, tipo, ela não é gosmenta como falam. Ela é bem legal. E, além disso, adquirir conhecimento sobre esses animais. Não ter o medo, ter o respeito por eles. Ver que aquele animal que está na mão da pessoa ali, na natureza selvagem, pode ser outro, não vai ser que nem está na sua mão. E é isso. Obrigado, Gabriel. Parabéns aí pelo seu projeto. Muito corajoso em vir falar. A gente sabe que não é fácil. Parabéns, viu, Gabriel? Que você seja exemplo para muitas crianças, né? Vou chamá-lo de criança que sigam aí os seus passos, de uma conscientização com relação ao meio ambiente, à educação. Parabéns. Tudo bem, beleza? Meu nome é Leonardo. Eu poderia me apresentar como ativista dos direitos dos animais aqui, ou como cidadão de Campinas, tudo. Tanto faz, isso para mim não importa. Só que, assim, eu quero primeiro pensar em alguns pontos. Cresci em Campinas, minha mãe leva eu no bosque desde pequeno, sempre da mesma forma que o Breno. E depois de um tempo que você vai estudando, você vai tomando conhecimento de diversas coisas, vai pesquisando, você vai começando a perceber que
o que acontece, por exemplo, vamos falar do Bosque do Jequitibás, vamos pegar nem zoológico, a gente foi falando muito de zoológicos, de forma muito utópica, e vamos falar do Bosque do Jequitibás. Eu, como um jovem que cresceu acompanhando o Bosque do Jequitibás, hoje tenho uma visão extremamente empática pelos animais, de fato, pelos animais. Eu vejo os animais da mesma forma que eu me vejo, entende? É uma questão de... Eu não sei se vocês conhecem o termo especismo, não sei se alguém já ouviu falar. Especismo, nós, seres humanos, somos criados dentro de uma cultura especista. O que é especismo? Nós olhamos animais de forma inferior. Nós olhamos os animais de uma forma como se nós tivéssemos... nós temos que olhar os animais. Zoológico foi criado com uma mentalidade especista. Eu converso com biólogos, converso com amigos meus, com veterinário, e muitos falam com essa abordagem tipo acadêmica super bonita, super fantástica. Porque o zoológico ele tem uma questão de educação ambiental muito importante. Eu converso com muita gente dentro do bosque, com pessoas que frequentam o bosque. Você passa num bosque assim, você olha os recintos, aquilo está largado, entende? E a gente está aqui debatendo para isso continuar, para a gente preservar. Não, eu acho que a gente tem que manter essa lei, tem que continuar com isso. A questão dos 10 anos, eu acho muito ainda, porque um animal que vai passar 10 anos lá, para mim aquilo é um desespero, porque eu estou olhando para o animal, entende? Para um estudante de biologia que está se formando, para uma estudante de medicina veterinária, é super importante mesmo o Bosque do Jequitibás. Para ele é importante, entende? Mas, de fato, não é importante para a população. Eu conversei com um menino, com um jovem, e perguntei para ele sobre educação ambiental. Porque a gente fica falando muito aqui e acha super bonito, né? Nossa, educação ambiental, educação ambiental. Eu peguei um jovem e fui conversar com ele dentro do bosque para ver o que ele falou. Ele começou a falar do leão de forma super... olhando com o bicho preso, entende? Falando que o animal estava maltratado lá dentro. Ele começou a falar, entende? Sem eu falar nada, eu só perguntei para ele o que ele achava daquilo. Entende? E a gente está aqui com um grupo do bosque falando a gente tem que manter isso, tem que manter o zoológico, tem que manter o zoológico. O zoológico do bosque é a pior coisa que existe em Campinas. É desesperador. É desesperador. Para mim, que frequento, que vou lá e vejo aquilo, que tenho uma empatia gigantesca pelos animais, não como animais, não uso nada de origem animal, nada, entende? Eu tenho uma visão extremamente importante sobre os animais, que não é uma visão biológica de academia, não é uma visão de médico veterinário que é formado na academia, com ideias acadêmicas, entende? E a gente tem que passar a olhar, o meu ponto aqui é passar a olhar para os animais, de fato para os animais, e parar de pensar na população, que a população vai perder. Isso para mim é extremamente problemático, sabe? A gente só olhar para a população e falar, a população vai perder. Passa a senhora lá na frente, a gente está lá com placa, fazendo uma educação ambiental de fato, conversando sobre a questão dos animais, explicando o ponto do especismo, explicando o quanto é importante preservar o meio ambiente para preservar as espécies. A gente conversa de fato com as pessoas, coisa que não acontece no bosque. Se você olhar nas plaquinhas do bosque, as informações estão todas desatualizadas. Tem plaquinha lá de quando eu era criança. E a gente não fala sobre isso. Que educação ambiental é essa? Eu não vejo biólogo, não vejo nenhum médico veterinário lá na frente. A pessoa passa no recinto, olha para o animal, ai que bonito, tira uma foto e vai embora. Gente, pelo amor de Deus, aonde a educação ambiental é isso? O que o Bosque do Jequitibás faz para a população? Aí fala, vai crianças, vai... Eu fico pensando, que as crianças estão vendo o quê? A jaguatirica, se a gente for agora no bosque, ela está girando o tempo todo. Ela está girando, ela está estressada. Entende? Isso é estresse. É só olhar, gente, não precisa nem estudar muito, não precisa nem, se quiser dar um Google sobre estresse animal, vocês vão ver que... Mas não precisa, é só olhar para o animal e ver que ele está girando, que nem... Gente, a gente tem que olhar para os animais de fato e colocar eles em primeiro lugar. Eu vou ver um animal, se eu quero ver um animal, eu vou na África. E outro ponto, outro importante... É porque vocês não entenderam o ponto de reflexão. Eu não quero ver animal. Para mim não é importante ver animais. O importante é eu ter consciência deles para preservar a espécie. Isso é óbvio, entende? Isso é fato. E hoje nós temos o quê? Tecnologia. Todo mundo tem acesso à internet. Pelo amor de Deus, gente. Precisa ter zoológico. Precisa relar em bicho para aprender sobre isso. É uma visão extremamente especista e problemática. A tecnologia está aí para a gente.
A gente não precisa ter animais presos mais, entende? E um ponto importante, não sou a favor do fim de zoológico do dia para a noite. Com certeza não. Há um trabalho extremamente importante dos zoológicos. No Brasil, nós temos em torno de 127 zoológicos. E... Oi? Legal, beleza, valeu. Em torno de 157, como a senhora afirmou. Tem zoológicos que fazem um trabalho de preservação de espécie e tudo, mas nós não podemos ter essa visão muito idealizada do zoológico, que isso é falácia, isso é baboseira total, sabe? Eu frequento, estou vendo, o Bosque de Jequitibás eu nem quero falar do bosque mais, porque para mim é algo que a gente precisa resolver. E outro ponto importante também que eu quero pontuar é a questão da preservação da Mata Atlântica, que é um pulmão no centro de Campinas, é algo muito bonito. A Denise foi infeliz na fala dela, eu fiquei até mal assim, de você comentar que a população não vai frequentar mais o bosque. O senhor também foi infeliz nessa colocação. Isso nós estamos supondo. Nós podemos criar o bosque, um lugar maravilhoso. Podemos criar... Nós podemos... Você quer colocar animal lá dentro, sabe? A gente está pensando em colocar animais no lugar que está morrendo. E outra, uma questão. Há muita contradição na fala da questão da educação ambiental e como a preservação ambiental está funcionando hoje, né? A população não tem educação nenhuma, entende? E quem frequenta zoológico... Você me dá um tempinho, você me permite? Eu estou falando, só o senhor falou bastante. Só estou pedindo se você me permite. Só um instante, por favor. Okay. A gente está num debate, então a gente tem que sempre respeitar ambas as falas, tá certo? Não, ele está encerrando justamente até para dar, como a gente está com bastante gente querendo falar também, né? E a gente tem um prazo, não é o prazo meu, é o prazo da TV Câmara, por isso que eu peço para as pessoas serem... Legal, eu vou concluir então, tá bom? Eu peço desculpa se eu estou incomodando o senhor, mas o meu ponto aqui, eu estou aqui pelos animais, gente. Entendeu? Eu estou aqui pelos animais, não estou por mim. Se fosse só por mim, eu estaria em casa agora, que eu vou trabalhar daqui a pouco à tarde. Então eu estaria em casa lá e ficaria lá. Mas eu saí da minha casa para vir aqui pelos animais. Por tudo que eu estou vendo naquele bosque desde quando eu sou criança. É por isso que eu estou aqui, entendeu? E eu acho extremamente importante essa lei, sabe? A gente tem que pensar em melhoria na questão de lazer sem animais, entende? Zoológico para preservação de espécie, a gente pode criar o CRAS, por exemplo, é extremamente importante. Eu acho extremamente importante. E quando pensa em animais, a gente pensa em condições, em grana, né? Pô, vai gastar, não tem animal, então tem que gastar, entende? Tem que ter um plano, a gente tem que pensar nisso. Tem que colocar tudo no plano, tem que juntar a base do governo e se unir, pensando nos animais, entende? Por que a gente só pensa na gente? Vai ser importante para a gente, vai ser bom para a gente. Então, se for para a gente, está ótimo. Aí a gente pode gastar, a gente tem que investir. Agora, pensou em animal é gasto, né? Entende? Eu acho que minha fala é essa, beleza? Obrigado. Gostaria de falar muito mais, mas o tempo é curto. Muito obrigado, viu? Imagina. Valeu obrigado. Pela audiência pública. Que isso, muito obrigado importante. você. A gente sempre tem que respeitar todas as opiniões. A gente vive num Estado democrático e elas têm que ser respeitadas. E o debate a gente está fazendo justamente para tentar chegar aí no meio termo. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Valeu pela audiência. Obrigado. Eu gostaria de complementar a fala do amigo, porque ele disse que nós estávamos falando de procurar achar um meio termo. O que nós vamos fazer para melhorar, para que não vamos polarizar isso. O que pode ser feito? Mas o amigo já acha que não. Dá licença, agora sou eu que estou falando, por favor, depois eu lhe dou a palavra. Então, eu não posso também sair por aí dizendo que os funcionários do bosque, os tratadores, estão com bom dinheiro do bolso para comprar ração. Não é bonito dizer isso, porque não é verdade. Isso... Não, você disse para mim, desculpa. Para mim você falou, você esqueceu. Então, não é bom fazer isso, tá? Não é bom fazer isso, tá certo? Então, a gente está aqui para procurar um termo que possa agradar, se não a todos, pelo menos, e parte desse todo. Não queremos agradar o grupo, queremos agradar a cidade de Campinas. Só isso que a gente quer fazer, ok? Obrigado, gente. Só um minutinho. O que eu falei, que só a mata que não tem manejo, ela vai se acabar. Ela não tem manejo, aquela mata. Então, e já tem estudos mostrando que
Ela está com exóticas, com lianas, ela não tem manejo há anos, nunca teve. Então, é um fragmento pequeno e que a tendência dele é terminar. Você fala de animais. A questão de um CRAS, os animais vão continuar presos em espaços menores, e você é a favor do CRAS. Então, essa tua linha de se sentir, de ver os animais de outra forma, né? Então, o CRAS, nessa linha, se eu tivesse essa linha, eu já iria ser totalmente contra o CRAS. Porque o CRAS vai manter os animais, eles não vão ser devolvidos para a natureza, os que podem. Né? Como o Breno falou, se tiver um lobo-guará com uma perna amputada, ele vai ficar lá num CRAS. E talvez num recinto pequeno, entendeu? Até a morte. Então, não é a solução. Né? Eu não estou pontuando aqui de forma ideológica. Se eu fosse pensar de forma ideológica, falando do meu ponto de vista ideológico, seria dessa forma, seria fins zoológicos. Então, mas então você tem que ir numa linha. Então, então é um radicalismo. Você concorda comigo? Muito pelo contrário. A minha linha de raciocínio é pensando de forma... Por exemplo, tem animal que sofre, porque ele é atropelado na rua e ele precisa de ajuda, certo? Ele vai para onde? Exatamente. É o ponto que eu estou falando. O CRAS, se ele for estruturado e tiver estrutura para manter o animal, um santuário, se ele tiver estrutura para manter o animal, esse é o ponto. Eu acho que você precisa conhecer um pouquinho mais os CRAS do Brasil, santuários do Brasil, zoológicos do Brasil e zoológicos internacionais que fazem trabalho de conservação. Para mim, acabou a fala. A gente está... É que assim, tem outras pessoas querendo falar. Eu acho que é importante todo mundo... Posso só pontuar? Pode, Breno, aí depois eu peço só a gentileza. Oi, bom dia. Eu sou Suzete. Me desculpem, eu estou com uma dificuldade, às vezes, com vocabulário, porque já estou com 80, ultrapassando os 80, então, às vezes, e longe, muitas vezes, desses debates. Mas eu gostaria de deixar algumas palavras. Eu moro em Campinas há mais de 60 anos e quero lembrar a vocês que foi uma luta muito grande de grande parte da população para manter o bosque, especialmente quando resolveram abrir aquela avenida aqui da Ban, que começa no nada. E que eu frequento o bosque desde 1958, quando cheguei em Campinas. Sei da luta da população para manter aquele espaço. Mesmo, como disse a Denise, sem o manejo necessário e adequado, ele lá está. E a instalação do aquário e do serpentário foi maravilhoso realmente para a população. Eu também trabalhei com educação ambiental dentro da Secretaria da Educação do Estado e dentro da Fundação Florestal, ligada à Secretaria do Meio Ambiente. Sei de muitas lutas que aqui aconteceram. Há deficiências? Há dificuldades? Há. Estão vendo a minha dificuldade em participar aqui. Tive um compromisso antes, terei daqui a pouquinho que voltar para um outro compromisso, mas fiz questão de estar aqui, porque a luta da população não é só para a população, nem só para a vegetação e para os animais. Temos animais dentro do nosso corpo, gente. Temos que trabalhar essa questão fora e dentro, e vocês ficam brigando por causa de um leão, disso, daquilo. Calma, calma. Vamos pensar melhor, ouvir as pessoas que têm mais conhecimento que nós, porque eu já estou ultrapassada, mas vocês também precisam ouvir os mais velhos. Ter mais paciência, saber que a luta pela educação, não só no Brasil, mas no mundo, para conseguir verbas, é uma coisa muito importante, dolorosa. Vamos ter mais paciência, ouvir mais quem já viveu e conhece a situação, do que ficar pensando somente em pequenos detalhes e não no todo. Cuidado, especialmente a juventude tem que ter muito cuidado com o que vem ouvindo, lendo e aprendendo.
onde estão lendo, onde estão vendo, onde estão aprendendo, como está essa situação. Porque sentimentos todos nós temos. Nós temos que também ter lógica. Cuidado. Me desculpem se pulei um pouquinho de um lado para o outro, mas é muito importante que nós tenhamos os pés no chão, o coração no lugar, mas a cabeça bem atenta. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Acho que ela pediu também, a moça loira ali. Ela tinha pedido. Qual que é o seu nome mesmo? Leonardo. Fico feliz com a sua colocação, embora a gente tenha opinião divergente, né? Mas é importante, porque tanto do meu lado quanto do seu lado, tem muita gente que pensa, mas não fala, né? E você expõe. Acho interessante, já é um começo, né? Algumas coisas que eu queria pontuar. Para onde destinar os animais? Assim, você tem que entender o papel de cada um. O CRAS é de extrema importância. Campinas, eu acho que precisa de um CRAS, né? Precisa de um zoológico. Uma coisa não compete com a outra. Ele precisa de um zoológico melhor, ele precisa de um CRAS, né? O CRAS é o centro de reabilitação. Reabilitou, tem condição de soltura, vai para soltura. Não tem condição, vai ser destinado. Para onde que esse bicho vai ser destinado? Para um zoológico, para um criatório. Santuário, a gente tem uma ideia de um santuário, coisa que não rola, cara. Então, é delicado. Eu não quero generalizar, porque tem zoológicos bons e zoológicos ruins. Tem santuários bons e tem santuários ruins. O santuário é um lugar que o animal realmente ele tem mais espaço. E tem alguns zoológicos que já adaptam isso. Você nem vê o bicho. Ele some lá. Isso, show. Só que o santuário, ele não tem pesquisa, ele não tem conservação e ele não tem uma coisa que é primordial. Todo mundo aqui já foi no bosque. Então, todo mundo aqui é um fiscal. Viu alguma coisa que está ruim? Vai lá e pontua. O santuário ele é fechado. Ele abre de vez em quando e ele mostra o que você quer ver, né? Diferente de um zoológico que está ali, então você está fiscalizando todo dia, né? 6 dias na semana. Então, isso daí é delicado. Eu só queria elogiar você por participar e convidar a gente a ver mais isso, explorar mais isso, entender o papel de cada coisa para a gente poder chegar num senso, né? Que eu acho que é esse o negócio. A gente não dá para mais ficar nisso, que já está há muito tempo. A gente tem que ir junto. Beleza? E obrigado. Imagina. Bom, gente, bom dia. Eu estou aqui no mesmo direito de uma sessão aberta, de trazer meu relato de uma moradora dos entornos, de quem frequenta o bosque. Eu vou caminhar no bosque e vou falar para vocês. Eu tenho testemunho disso, vou deixar o meu testemunho disso, de que eu vejo biólogo, eu vejo veterinário, eu vejo todos os animais muito bem cuidados e convivo com isso quase todos os dias. Moro ali perto, estou ali direto. E posso dizer com toda certeza de que esse espaço é super importante, a educação ambiental é importante e tem sido importante para muitas crianças, para o desenvolvimento de muitas crianças. Não pode se pensar em tirar uma coisa dessa, de jeito nenhum. Essa é a minha visão. Obrigado. Meu nome é Sandra, eu estou aqui a favor do fechamento do zoológico do bosque. Bom, primeiramente eu queria falar que andou rodando por aí uma notícia, umas fofocas lá dentro do zoológico, de que nosso interesse era fechar o bosque. Não é. A gente ouviu isso lá dentro de pessoas colhendo assinatura a favor da manutenção do zoológico. Isso é mentira. E eu peço, por favor, que pare de falar desse jeito. Porque a gente está trabalhando honestamente, a gente gostaria que fosse igual. Bom, a gente também tem um abaixo-assinado, desde 2013 mais ou menos. Ele tem mais de 85 mil assinaturas online. Agora, desde fevereiro, março, a gente está trabalhando com um abaixo-assinado físico lá na frente do bosque todos os domingos. Quem vai costuma ver a gente por lá, em critério de revezamento, né? E, assim, a nossa intenção é encaminhar esses animais para um lugar onde eles vivam o resto da vida deles, esses que estão lá, digno, vida digna, porque o que eles têm lá não é. Quem passeia lá e vê, a gente colhe um monte de depoimento lá, gente que procura a gente quando a gente está lá com os cartazes para falar.
Eles pedem para assinar, a gente nem pede, a gente não chega perto deles. Eles vêm conversar com a gente, falar, o que a gente está vendo lá é abandono. O jeito que os animais estão estressados, estão com depressão. Então, assim, é muito grande a quantidade de gente que procura a gente para falar isso. Um ou outro olha feio, ou não olha, ou fala mal, entendeu? Então, o apoio da população é bem grande. Nós temos 85 mil assinaturas online. Né? Na página Bosque do Jequitibá Sem Jaulas tem esse abaixo-assinado. Se vocês quiserem dar uma olhada, 85 mil assinaturas não é pouca coisa. E é uma luta antiga, desde 2013, pelo menos que eu tenha conhecimento. Quanto a santuários, essas coisas, o que eu penso assim, por que, em vez de a gente ficar discutindo em evoluir o zoológico do bosque, por que a gente não pede apoio da prefeitura para esses santuários? Né? O CRAS é importante como uma passagem de um resgate, de um cuidado, né? Quando há um acidente ou alguma coisa parecida. Mas, e depois do CRAS? Para que enfiar o animal numa jaula pequena para ficar sendo observado? Você vai lá no bosque e vê o animal por 5 minutos, aí você vai embora feliz. O bicho está lá preso a vida inteira dele, num espaço mínimo. Um leão, um felino, precisa correr. Ele não deve nem ter musculatura mais. Fora o estresse, ele precisa caçar. Essa é a vida de um felino. Não é ficar deitado sendo observado. A gente precisa parar um pouco de ser egoísta, de pensar só na gente, em criança. Criança tem internet. O bosque pode ser um lugar que a gente pode fazer várias coisas de entretenimento, como teatro, de educação ambiental, realmente. Sabe? Palestras, filmes, piqueniques, qualquer coisa. É só ter um pouquinho de criatividade e não ser egoísta. O que está acontecendo aqui é egoísmo. Eu até entendo um pouco o lado do pessoal que trabalha no bosque, que trabalha em volta, o medo de perder dinheiro, de perder emprego. Mas isso não dá para se pensar assim. Há outras formas de ganhar dinheiro. Ninguém vai perder. O Taquaral, por exemplo, é lotado de gente todos os finais de semana e não tem bicho enjaulado lá. A questão dos gatos, eu já participei da alimentação dos gatos da Lagoa por alguns anos. Eu conheço. E tem ONGs que trabalham com isso, eu apoio o trabalho das ONGs, mas eu também concordo com você que a prefeitura precisa fazer alguma coisa a respeito. Aliás, a prefeitura precisa fazer alguma coisa a respeito por todos os animais de Campinas, inclusive bichos na rua. Né? A prefeitura, infelizmente, não está preocupada com isso. Bom, obrigada. Bom, eu acho que eu finalizei, né? Você falou que a pessoa vai até você para assinar, isso é mentira. A gente faz as duas coisas, mas a maior parte das pessoas... Eu não abordo. Vocês abordam eu não abordo. Pessoal, eu peço para a gente não entrar mas abordar não é crime também, de qualquer forma. A gente é muito procurado. Ontem eu estava lá, só eu e mais uma amiga. Ninguém mais podia, estava eu, as duas segurando uma faixa, sem mão para segurar a prancheta. Foi um dia extremamente rico em assinaturas. Extremamente rico em assinaturas. As pessoas param e perguntam. É só parar, alguém daqui tem interesse, parar e observar o que acontece lá. Em vez de já chegar... Ontem teve um cara lá, foi você, eu lembro, que chegou com um grupo de 8 pessoas que procuraram a gente para assinar e falou assim... Não assinem isso daí, porque vocês acabaram de entrar no bosque e ver os animais, agora vocês estão assinando. Eles falaram, a gente não veio ver os animais, a gente veio passear no bosque. E realmente os animais estão abandonados. Foi isso que a gente... Você ouviu, você estava lá, eles falaram para você. Elas sabem porque a gente deixa claro. A gente não mente, a gente deixa claro. Eu não queria que entrasse nesse tipo de... Acho que é discussão, né? A gente está assim, tentando conduzir o debate da melhor forma, expor as opiniões, mas se a gente entrar nessa linha, eu peço a colaboração de vocês. Se puder finalizar... Finalizo só falando. Na verdade, eu andei até aqui para falar assim, por que não, em vez da manutenção do zoológico do bosque, por que não a prefeitura investir esse dinheiro que é investido em animais lá, ajudar os santuários? Sim, eles estão carentes de ajuda, porque santuário não tira dinheiro do próprio bolso, eles precisam de ajuda, são ONGs. Então, por que não a prefeitura não ajudar? De alguma forma, entendeu?
com apoio, com o transporte, com alimentação, com campanhas de conscientização, enfim, era isso. Bom, obrigado, Tá bom? viu? Obrigada. Obrigado. Então, eu lembro que no começo, onde ela falou que os animais que passam pelos santuários, os CRAS, depois eles vão para, alguns vão para o cativeiro no zoológico, porque eles não têm condições. Aí ela falou que isso é ruim. Mas você vai querer fazer o quê? Você vai querer soltar eles de volta na natureza sem condição? Eles vão morrer sozinhos. É melhor morrer ou melhor ficar vivo num lugar e ter uma segunda chance? Bom, eu sou Eleonora Setz, eu sou professora na biologia na Unicamp. E assim quer dizer, a gente ouve essas questões, o pessoal da academia e tal. Realmente, o Bosque, a gente tem feito várias pesquisas, várias atividades de ensino, né, de estudo de comportamento, porque são animais que são visíveis, né, e que podem ser observados. Tem essa questão, e a gente, no Bosque, tivemos várias pesquisas em parceria, inclusive, né, com a bióloga do Bosque, que coorientou trabalhos de enriquecimento, com uma forma de melhorar a qualidade de vida daqueles animais. Então, isso é uma atividade importante e a gente pode fazer parcerias com isso. Aí as pessoas dizem, não, então vamos fechar e vamos transferir aqueles animais. Ninguém pensa que aqueles animais estão ali há muito tempo. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência de uma pessoa de idade que morava com vocês, da sua família, e vocês, por questões, precisaram levar ela para uma casa, uma hospedaria, ou tem que mudar, ou tirar aquela senhora que não pode mais morar sozinha e vir morar com você, né, sua mãe, sua tia de idade, a pessoa não consegue mais se orientar, né? Então, uma pessoa que está de idade e que mora num determinado local, não pode mexer, é muito difícil, às vezes é necessário. E a mesma coisa com os animais, né? Nós não somos diferentes deles. Você estava falando sobre essa questão de especismo, eu nem conhecia. Para mim, os animais e eu sou um animal, eu sou um mamífero vertebrado, né? E as questões, os animais têm as mesmas questões. Então, transferir, eu acho isso um perigo, principalmente porque são animais que estão lá em cativeiro há muito tempo. Né? Eles não sabem procurar comida por conta própria, eles não sabem se defender de predadores. Né? Na área de pesquisa, nós temos trabalhado com manejo, reintrodução e coisas assim, mas é muito complicado e normalmente acaba custando a vida do animal. Então, aqueles animais não podem ser transferidos, não deveriam voltar, nem podem voltar para a natureza. Eles são oriundos de zoológicos, porque ninguém mais, hoje é proibido pegar animais da natureza para levar para zoológico, né, a menos que tenha um problema de recuperação, né, de uma parte de uma doença, ou uma perna quebrada, alguma coisa assim, tudo bem. Então, fica ali um tempo. Mas, assim, são animais que muitas vezes nasceram em cativeiro e que não têm condições de serem reintroduzidos. Então, esse negócio de a gente ficar querendo transferir daqui para lá, sabe, isso não se faz. Sabe? A gente não quer fazer com a gente vai fazer com os bichos. Se eles estão acostumados ali, a gente tem que dar um jeito de melhorar o tratamento deles. E alguém mencionou a questão dos gatos. A questão dos gatos não só é um problema de saúde pública. Gatos que não são tratados caseiramente têm problemas de toxoplasmose. Isso é uma doença super séria se passa para as pessoas. Então, não pode ter. Além do que um parque tem aves, né, tem passarinhos, tem ninhos, não pode ter
500 gatos. Então não pode dar comida, tem que castrar e tem que tirar, sabe? Não, senão eles vão continuar se reproduzindo, vai aumentar, né? Já teve situação no zoológico. O zoológico tinha uma lontra, que eu não me lembro mais o sexo, se era menino ou menina, e aí eles conseguiram, finalmente, um do sexo oposto para fazer uma reprodução, né? O bicho veio e morreu de toxoplasmose. Não deu nem tempo de ser reintroduzido, por conta de uma época que tinha gatos no bosque do Jequitibás. Então, assim, as pessoas precisam ter essa noção. Você quer gato? Leva o gato para casa. Cuida do seu gato. Vacina. Tem que vacinar todo ano, tem que dar comida, tem que fazer o controle das doenças e tudo. Não quer o gato? Então tem que pôr para adoção. Não pode jogar num parque. Né? Sabe, é falta de responsabilidade com os animais. A pessoa precisa ter uma posse responsável. Enfim, é isso. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu me chamo Gervásio, estou há mais de 30 anos no bosque e acompanhei desde o Paulo Anselmo, a Denise, esse pessoal todo aqui, falaram muito bem do que acontece lá. A gente que está há mais tempo lá, vê o empenho que eles tiveram e fizeram por todo aquele espaço lá, que é raro, e a nossa cidade não pode perder isso. O que acontece? Eu e alguns aqui trabalhamos lá realmente, como a colega citou. E ontem eu falei com ela porque eu vi que o pessoal está assinando e não estava sabendo o que era. Então eu questionei, você visitou o bosque, é bonito, você viu os animais e agora você assina para tirar eles. Você sabe por que quer tirar, de onde que eles vieram? Porque houve uma época que nós trouxemos eu não me recordo do bicho, um animal de Santa Catarina para habitar ali. Uma anta. O Beto Carreiro cedeu. O empenho de nós que trabalhávamos lá, acho que era o Paulo Anselmo que estava lá, não sei quem era. Mas então, e o que acontece? A Denise pontuou bem, o que será daquilo se esses animais forem embora? Eles nasceram ali, ou estão ali há muito tempo, eles devem morrer ali. A gente sabe, 10 anos, muitos não durarão todo esse tempo, e outros não virão para lá. Então a gente tem que procurar uma outra alternativa para que aquele espaço não fique abandonado. Por quê? Se aquele espaço ficar abandonado, o que vai acontecer? Vai virar um antro de coisa ruim. E infelizmente, há muito tempo, em 2005, nós tentamos fazer um trabalho, o Paulo Anselmo estava lá, com um patrocínio, porque tem muita gente interessada em patrocinar aquele espaço, porque é muito importante. Para nós que trabalhamos lá, eu digo trabalhando porque nós somos permissionários da CETEC, temos comércio ali dentro e sobrevivemos daquilo, entendeu? Então, é muito simples. O pessoal que chegou agora, a juventude, com boas ideias, mas tem que saber o que acontece, tem que conhecer o espaço, tem que conversar. Não é simplesmente chegar e induzir, até, de certa forma, as pessoas a assinarem um manifesto para que isso seja retirado. Eu acho que a gente tem que achar um consenso realmente para que aquilo permaneça e melhore, evolui. Tudo evoluiu. Nós podemos ter animais, ter vídeo, criança aprender. Nós precisamos educar o nosso povo, porque senão nós vamos destruir tudo. E a gente precisa conservar e manter aquilo ali, da melhor forma possível, né? Eu acho que era só isso que eu queria falar, por enquanto, porque o debate é acalorado, as conversas, então não fica legal. Tá? Então. Muito obrigado.
Bom dia, meu nome é Jussara, sou ativista do MBL, e eu queria deixar também minhas palavras aqui. Dizer que o Bosque do Jequitibás ele tem uma representação emocional para a gente, para várias gerações. Né? Não é assim, né? Que vai lá, chega e fecha. A impressão que eu tenho é que esse desgoverno que a gente tem hoje, acho que quer transformar isso aqui numa Cuba, por exemplo, porque você vai no centro, você olha para a catedral, da fachada da frente pintada de amarelo, as laterais pintada de cinza, tudo desorganizado, cheio de gente, né, de andarilho, etc. ali. O centro de convivência é a mesma coisa. Então, acho que o fechamento do Bosque, o que a Denise estava falando, muito provavelmente, um monte de gente falou, muito provavelmente vai ser mais um desserviço, vai ser um lugar para... Mas se não assim, tudo bem, não vai fechar o Bosque. Só que vai deixar de ter um atrativo, vai deixar de ter a atração principal, que é o que faz. É o que faz com que as pessoas vão até o Bosque, é o zoológico. Entendeu? Um exemplo disso é o parque ecológico que a gente tem. Não tem ninguém que frequenta. Mas o taquaral é bem cuidado. O taquaral é mais... vou falar de uma outra coisa. O taquaral, o que acontece? Há uns 2 meses atrás, uns 3 meses atrás, foi feito um super investimento lá. Né? Foi reformado, está maravilhoso o taquaral agora. Por quê? Porque vem eleição por aí. Tá? É outra coisa, mas assim, é isso, tá, gente? Não, bem frequentado, então. Pessoas que vão caminhar. Sim. Gente, enfim, só para acabar, que eu acho que o tempo aqui não tá dando, não vai dar para ficar. Outra coisa é a aceitação social. A aceitação social, esse lance de minoria, tudo é bacana. Tomara que um dia seja realidade, mas a aceitação social hoje não é essa. Então tem que ser respeitado o direito da maioria, a escolha da maioria. A maioria quer, eu acho, né? Você falou das 85 mil assinaturas pela internet, mas de onde são essas pessoas? São de Campinas? São campineiros? Elas frequentam o Bosque? Importa sim, é a nossa cidade. Enfim, gente, essas são as minhas palavras, tá? Eu acho uma grande perda para Campinas o fechamento do Bosque. Oi? Exato, a gente fala curto e encerra, beleza? Eu vou pedir a gentileza. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vai ter mais uma fala, aí a mesa vai vir a palavra para a mesa, para as considerações finais, depois a gente encerra. A ideia é continuar acompanhando a tramitação desse projeto. Eu vou passando para vocês, acho que vocês deixaram o e-mail de vocês, como é que está a tramitação desse projeto na casa. De acordo com que ele vá evoluindo, vai chegando perto, se for ser votado ou não, a gente faz novas audiências, tá bom? Então isso daqui apenas um primeiro passo de um caminho que nós temos que percorrer até ser votado ou não essa lei, tá certo? Tá, pois não. Bom dia, sou o Isaac e estou aqui para falar que, pelo um tempo eu fiquei responsável por colher algumas assinaturas no parque e entre outros lugares. E muitas pessoas chegavam para mim, eu falava que a gente queria permanecer os animais. Muitas pessoas chegavam para mim, mas lá na frente não é o mesmo? Falaram, que era para ajudar e tudo. E aí eles ficavam mentindo para as pessoas assinarem para eles, falando, eles não estavam falando a verdade. Aí eu chegava, não, a gente está aqui para a permanência do zoológico. E também chegavam e falavam que os tratadores tiravam dinheiro do bolso para alimentar os animais. Entre outras coisas que, se eu não me engano, pintam as unhas da preguiça para identificar elas, não para deixar bonito. Sim? Pois não? Sim, mas é para identificar. A senhora tem que pensar um pouco. Muito obrigado. Pode. Então, agora, como é que a gente combinou? A gente vai passar a palavra para a mesa, vamos fazer as considerações finais, depois a gente encerra.
Pessoal, minha última palavra, vou começar pela preguiça, já que ela veio, né? Eu que comecei quando estava como estagiário, né? Lá, a gente tem uma população de preguiça, essa população vai acabar em alguns anos, porque não tem intercâmbio de uma população com a outra. E a gente queria saber quantas preguiças tem, quem que está reproduzindo, nasce preguiça e já morre logo em seguida, talvez pela consanguinidade. E a gente microchipou, né? E quando eu saí de lá, o pessoal continuou com esse trabalho. Então, o intuito de pintar é para você, de longe, você conseguir ver. Ah, é a preguiça da unha rosa. Ah, aquela é azul. Para quantas tem no parque? 6, 7, 8? Tá tentando descobrir isso, e não por beleza. Você disse que quem está aqui está por dinheiro. Eu não trabalho para a prefeitura, eu não trabalho nos... Então, desculpa, você falou que as pessoas vieram aqui por interesse. Por interesse, por... Não, Sim. Uhum. Não. Sim, eu... Tudo bem. Deixa eu falar, mano. Licença. Tudo bem. Bom, é que você não tinha dito, algumas pessoas falou, quem está aqui tá por isso. Não, sem problema. Queria dizer que eu não tenho vínculo nenhum com a prefeitura, não sou funcionário, não sou comissionado. Fui estagiário há 2 anos atrás e fui convidado porque eu sou médico veterinário, tenho vivência disso, né? E quis contribuir de alguma forma. Eu coloquei algumas coisinhas aqui para finalizar. Dos gatos da lagoa, bem pontual. Só para vocês saberem, tem um moço que trabalha na limpeza lá e quando eu estava na prefeitura, eu fui lá para ver os patos, enfim. E aí ele falou que não tem mais reprodução de bem-te-vi e sabiá na Lagoa do Taquaral. Não reproduzem mais como reproduzia antes, por causa da quantidade de gato, mostrando mais um impacto, né? Gato é o segundo bicho que mais mata outros animais por aí, só perde para nós humanos, né? A gente é onívoro, a gente também naturalmente é. Então... Posso só encerrar aqui? Lá no bosque tinha a camada da terra na cerca lá. Uhum. Onde que foi os gatos que comeu, que cantou lá. Aham. Gente, é porque como a gente está ao vivo e gravando pela TV Câmara, se a gente ficar conversando aqui, a gente não consegue captar a imagem. Então, deixa o Breno concluir. Depois a Denise. Eu já disse, vou voltar a dizer, da gente se pensar em tirar esses animais grandes e ter um foco, que era o objetivo do zoológico, né? O leão, ele fica lá, ele não se exercita. Ele tem um score corporal muito bom, tem que tomar cuidado, que as fotos que vinculam por aí é um leão que não está mais no bosque e ele estava naquele estado porque ele estava já, era um bicho senil, era um bicho velho, né? E foi ficando atrófico, não é o bicho que está lá, né? Enfim... Tem atividade de enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental é para a gente fazer o animal se exercitar, o animal ter que pensar, o animal ter que se exercitar fisicamente, né? Que os animais, uma vez que eles estão num espaço limitado, a gente precisa fazer isso para o lado saudável dele. Por outro lado, tem pesquisas, né? Não é uma, não é duas, são várias, que mostram que os animais cativos, quando digo cativo, trago para perto de nós, né? Que a gente pensa cativeiro, de sequestro, enfim. Mas os animais cativos, eles têm taxa de cortisol 30% menor do que um animal de vida livre. Um animal de vida livre, ele tem estresse, ele é estressado. Ele tem que defender território, vem bicho bater nele, ele tem que bater no bicho. Ele vai caçar, ele se frustra, diferente de um bicho cativo. O animal cativo tem outros estresses? Tem outros estresses, né? A população vê, tal, toda hora o bicho... Mas se vocês verem, todos os recintos tem lugar de escape, inclusive de hipopótamo. É que quem está vendo na vista não vê, mas embaixo tem para ele entrar. É que por opção dele ele não quis entrar. Mas se os animais, não quero ver gente, eles conseguem não ver gente. Santuário, volto a dizer, a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre o papel do santuário, né? Enquanto o zoológico executa um monte de coisa, o santuário só mantém o bicho e a gente não sabe a real condição que esse bicho se mantém, né? E, enfim, quando eu estava no bosque, ele passou por uma reforma, né, que eram de 3 etapas, só foi feita a primeira, que era trocar o gradil
e o Centro de Educação Ambiental. Posteriormente, ia ser feito a quarentena, reformar centro cirúrgico, cozinha de funcionário, banheiro de funcionário, não foi feito, e o recinto dos bichos também não foi feito. Então, talvez está na hora da gente pensar e retomar isso, né? Reformar, melhorar, fazer com excelência tudo que tem que ser feito, né? E obrigado, isso, estou à disposição. Então, eu acho que a conversa é super válida. Eu acho que o grupo, vocês, eu não trabalho mais lá, mas eu acho que valeria a pena vocês irem conhecer o que é feito, né? As pessoas com certeza vão receber vocês muito bem, como já recebemos em outros momentos algumas instituições até de denúncias que vieram e conheceram tudo, porque o servidor público ele não pode esconder nada da população, né? Ele está ali para servir a população. Questão de educação ambiental. Nós já fizemos excelentes trabalhos ali no Bosque, tá? Com palestras, cursos de férias de uma semana com 100 alunos. O Breno foi um aluno nosso que participou de curso de férias. O Isaac participou de curso de férias. Olha aqui, mais uma que participou de curso de férias. Então, nós já fizemos muitas atividades, mas para isso precisa de uma equipe, né? Você precisa de né? Antigamente a gente podia ter estagiários voluntários, a lei não permite mais. Então as coisas foram reduzindo. Mas existe um excelente trabalho e agora o Bosque Interativo está fazendo uma vez por mês, junto com a Unicamp, com várias pessoas participando ali, que são funcionários que não recebem e vão no final de semana sem receber nada para trabalhar, para levar esse conhecimento para a população. Volto a falar, Campinas precisa investir mais, né? A gente precisa ter um conhecimento melhor. Questão de santuário não é bem assim. Concordo plenamente com o Breno, né? Eu acho que a gente precisa melhorar, tirar os grandes animais, ficar com pequenos animais e melhorar esses recintos. Existem recintos maravilhosos no mundo todo que podem ser utilizados aqui, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais, não só no Brasil, né? A gente tem vários recintos. Os zoológicos fazem trabalhos importantíssimos de reprodução, de conservação. Então, acho que a gente precisa ter esse conhecimento. E volto a falar, o melhor seriam todos na natureza, mas isso não é a realidade. Só que, o momento, a gente tem uma lei aqui que ela está muito errada, muito equivocada, né? Volto a falar a questão do aquário, de serpentário. Fala em soltar serpente. Como que eu vou soltar se o animal não sabe nem mais comer sozinho? Ele está 20 anos em cativeiro. Como que fazem uma lei dessa? Já que é brincadeira, né? É uma coisa, para brincar que uma lei passou por alguns técnicos da prefeitura e saiu isso daqui. Mas não de quem trabalha lá no Bosque. Então, acho que precisa rever muita coisa, porque, volto a falar, Campinas vai dar um tiro no pé. Vai ser um belo tiro. Quando a gente fala de fechar o Bosque, não é o fechar a porta, não é isso. O Bosque não vai fechar, mas ele vai ficar míngua. Se até o momento não teve grandes investimentos, imagina a hora que tiver o que vai ser pontual. Não vai ter investimento nenhum. Porque a população acaba não cobrando, entendeu? Então vai ser zero de investimento. E aí? Mas a gente tem que cobrar de melhorias, de investimento para melhorar. Já tem, olha, o museu está passando por uma reforma, vai ficar maravilhoso para ser reaberto o ano que vem. O aquário serpentário está super bem, está em tamanho. O zoológico tem recintos muito antigos? Tem recintos de 30 anos atrás. Então vamos melhorar, né? Entendeu? Nós estamos lá, vocês falam, eu me sinto um animal, eu sou um animal. Eu sou um mamífero vertebrado. Você fala que eu não. E considero. Então, mas não, eu vivo dentro da prisão da sociedade. Né? Bom, gente, a mesa que. Fala. Não, então, o que acontece? O bosque como todo ele está tombado, né? Os recintos eu não posso desmatar e nem fazer construções novas, mas em cima do que tem lá, do solo que já existe, por exemplo, vamos pensar naquele recinto das aves ali, dos psitacídeos, é um corredor, né? Super pequeno, antigo, acho que eu tô lá, trabalhei lá há 30 anos, eles já eram daquele jeito, então deve ter daí para mais tempo. Então poderia, por exemplo, daquela parte que está ali, você vir com uma tela até no começo, na calçadinha antes do asfalto.
Porque você não vai alterar, eu vou pôr uma tela, eu não vou tirar a vegetação, eu vou cercar a vegetação e você faz um caminho por dentro para as pessoas. E muitas aves podem ficar em harmonia no espaço. Eu estou falando de um... Vamos colocar uns 500, 600 metros quadrados ali, naquele corredor, se vocês conhecem bem ali, a parte dos viveiros. Então tem coisa. Dos felinos, que é uma sugestão, são 4 recintos. Vamos fazer 2? Faz um túnel por baixo, você põe um vidro aqui, acaba essa visão de cima. Então, assim, não sou arquiteta, conheço muito zoológico pelo mundo, adoro viajar, conhecer zoológico, museu de história natural, amo. Tá? Vejo muitos animais se reproduzindo, gorila, orangotango, os grandes primatas estão reproduzindo em cativeiro, porque estão ameaçadíssimos, são os grandes primatas do mundo. Então, tem muita coisa bonita para se fazer. E não é desmatar, e não é nem avançar em asfalto, porque é um parque tombado e a gente tem que respeitar. O museu está passando uma reforma, foi encaminhado tudo para o Condepac. Tudo, quando é feito, quando o aquário foi reformado, passou tudo para o IBAMA e para o Condepac. Ninguém está ali brincando, gente. Nós queremos melhorar. E o bem-estar dos animais, vocês podem ter certeza. Tá? Você fazer um animal que não comia, que estava... Porque tem uma coisa, muitas pessoas têm animais em casa. Muitas pessoas, vai continuar tendo. Peixe, as lojas estão aí. Quem gosta de peixe vai continuar. Eu tenho um vira-lata na minha casa que está lá cuidadinha, castradinha, que vive no meu ambiente. Que está presa, ela está presa, né? Mas eu cuido dela. Então é responsabilidade, a gente tem que ter responsabilidade como ser humano. Sabe, para tudo que a gente faz na vida, porque senão a vida não vai virar nada. Bom, gente, para finalizar a nossa reunião, eu queria pontuar, no caso do bosque, 3 pontos. Recintos dos felinos, que estão, de acordo, pelo que eu tenho informação, eles estão além das dimensões determinadas pelo IBAMA. Essa informação que para mim passaram, o bosque me passou essa informação. Esses recintos têm o Ministério Público está pedindo para que o bosque revitalize aqueles espaços. Não sei por que não foram feitos, mas tem um TAC para se fazer isto. Ok? Essa é aquilo que eu poderia pontuar. Com relação ao problema em si, eu acho que está na hora da gente sentar, conversar e procurar ver onde é que a gente pode melhorar. Porque ficar aqui, a gente esticando essa corda, eu acho que não ajuda. Eu acho que o hipopótamo e os leões já deveriam sair do bosque. Não sei para onde vão levar. Mas coloquem naquele recinto animais nossos de pequeno porte. Não tirem, não deixem o bosque sem animais. Porque eu tenho animal dentro do bosque. Só se o animal tiver com problemas, vier de cativeiro. Calma, eu estou dizendo que eu... Nós estamos dizendo que nós temos horário para entregar. Nós temos... Dá licença, amigo. A gente tem horário... Dá licença. Nós temos horário para entregar... Nós temos horários para terminar essa sessão. Nós já estamos extrapolando esse horário. Por isso que eu tenho que finalizar rápido e não dá... Numa outra oportunidade a gente conversa. Sim, mas no CRAS eu vou ter preso também, meu amigo. No CRAS ele vai estar preso. Gente, eu vou pedir para o vereador já passar para ele encerrar a sessão. Eu vou pedir a gentileza. Por favor, acho que foi importante, acho que esse debate, normal os ânimos se exaltarem em determinados pontos. Fica deste vereador o compromisso de informando os senhores de acordo com a tramitação da lei e com certeza novos debates nós faremos e tentaremos chegar aí num ponto em comum. Agradeço demais aqui os componentes da mesa, o Alonso, a Denise, o Breno e a todos vocês que estiveram presentes. Muito obrigado, uma ótima semana e um ótimo dia a todos. TV Câmara, Campinas.